Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, estamos aqui com mais um vídeo do nosso debate público aqui no nosso canal, Coletivo Bancada do Livro. A gente sempre tentando trazer aqui um tema por semana. Como sempre, eu estou aqui com Sérgio Genovez, o professor Serginho, e também o Manuel Cipriano. A gente sempre tentando trazer aqui, no que nós denominamos aqui de debate público, alguma discussão que a gente acha relevante. Para hoje, hábitos culturais dos brasileiros em 2024. Então, isso aqui saiu de a nossa reação, digamos assim, né? Sai aqui de uma pesquisa realizada agora recente, né, pelo Datafolha e também pela Fundação Itaú. Então, essa é uma reação, digamos assim, né, para essa pesquisa. Então, eu vou inicialmente colocar aqui os dados, né, dessa pesquisa e a partir daí a gente vai estar fazendo essa discussão. Então, a matéria está aqui no Nexo, né, a gente poder apresentar, né, nós vamos apresentar a partir, então, aqui do site do Nexo. Então, a pesquisa Datafolha e da Fundação Itaú, né, mostra que a participação da população nas principais atividades culturais pelo país afora. E aqui tem uns dados, né, os gráficos, né, então a gente vai mostrar essa questão. 12% realizou atividades presenciais há um ano, 97% dos entrevistados realizou atividades culturais presenciais, que é uma questão interessante também, né? Principalmente agora após a pandemia. 85% realizou atividades presenciais nos últimos 12 meses. Então, essa é a questão que a gente vai estar querendo pegar. O dado aqui também que é interessante, 92% dos entrevistados realizou atividades culturais online ou em casa. Então, quer dizer, essa questão de incorporar, né, a questão online como atividade também cultural está presente hoje também, né, na maioria dos brasileiros. E outra questão também que é interessante, participação em atividades culturais presenciais no Brasil. E aqui, qual seria essas atividades nos últimos 12 meses, né? Eventos ao ar livre, 88% dos entrevistados, né, participaram nos últimos 12 meses, show de música, circo, curioso aqui, circo, 19%. Eu estou dizendo curioso, dado que o circo é uma coisa que vem cada vez mais diminuindo, né, nas cidades brasileiras. Cinema, também 38% aqui, participou, né, de atividades nos últimos 12 meses. Também biblioteca, né, atividades infantis, né, as festas aí que a gente participa, né, de tempo em tempo a gente é convidado para uma festa infantil. Apresentação de dança, exposições. Então, mostra aqui, por esses dados, né, atividades aí, intensas aí, culturais nos últimos 12 meses. Então, aí, outra questão também aqui mostra também por faixa etária, né, também como é que essas atividades são realizadas por faixa etária. E aqui uma questão também perguntada na pesquisa, né, motivos para realizar atividades culturais presenciais no Brasil. Pessoas entre 16 e 65 anos. Ah, relaxar, diminuir o estresse, conhecer novos lugares, adquirir conhecimento, novas experiências, né? Melhorar a saúde, então, espairecer, enfim. Então, são justificativas aqui para as atividades presenciais. E outra questão também que é curioso, que é apresentado na pesquisa, motivos para não realizar atividades culturais presenciais. O primeiro aqui é o financeiro, 35%. Depois vem insegurança e violência, cansaço, né, desânimo, disponibilidade de horário, deslocamento.
também o valor do ingresso, né? E o transporte, né? A lotação, enfim. Então, são gastos aí com deslocamento que levam as pessoas a não a desistir, mas desestimular, né? De fazer participar de atividades culturais presenciais. E aqui também fala sobre atividades online, né? E aí mostra aqui como é que essa cultura, né, do online, principalmente ouvir música, assistir às novelas, assistir filmes em plataforma de streaming, né? Então você tem aqui 87% dos entrevistados ouviram música, né? Não, 83, 56 assiste novelas, enfim, ler livros também de forma online, né? Assistir séries, ouvir podcast, jogos eletrônicos. Então tem uma série de atividades aqui que as pessoas realizam estando no formato online. E os motivos para realizar atividades online ou em casa no Brasil: comodidade, né? Flexibilidade de horário para usar aqui as atividades online, né? A segurança, né, que você está na sua casa, redução de custos de deslocamento, dificuldades de socializar. Então, esses aqui são vários motivos aqui apresentados nessa pesquisa para que as pessoas participassem, né, de atividades culturais. Eu achei interessante aqui nessa pesquisa é que as pessoas elas estão dispostas e às vezes até fazem algum, digamos, algum sacrifício, digamos assim, né, de deslocamento, de investir recursos, de participar de atividades culturais. Então, acho que essa é uma questão que meio que vai de encontro, né, com uma questão que se é colocado que o brasileiro não tem cultura, que o brasileiro não participa, que o brasileiro não gosta dessas atividades, e a pesquisa mostra o contrário, né, o engajamento das pessoas, mesmo apresentando, né, dificuldades financeiras ou insegurança, né? Então é uma questão que a gente entende que as pessoas podem usar isso para não participar, mas, por outro lado, há uma grande participação das pessoas em atividades culturais as mais diversas. E isso eu entendo como uma atividade positiva. E aí eu trazer aqui o Cipriano para ele comentar aqui, reagir com relação a essa pesquisa, ô Cipriano. Gostaria que você fizesse aí o seu comentário, lembrando sempre que, além do Cipriano, nós estamos sempre aqui com o professor Sérgio Genovez, também professor Serginho. Então, com você aí, ô Cipriano. Então, Legal, primeiro de Cipriano. tudo, saudar aí a você, Serginho, vocês, Aldir, as amigas e amigos do coletivo Bancada do Livro, e agradecer a oportunidade para a gente estar aqui para discutir uma coisa muito boa, que é o ser cultural. E falando do ser cultural brasileiro, assim a gente pode partir, né, de um breve conceito do que é cultura, né, como o fazer da realidade, o incidir na realidade, no sentido de descrever, transformar essa realidade no imaginário para alimentar o espírito humano, né? Seja na forma de poesia, de arte, música, como se diz a música, né? A gente no dia a dia não quer só comida, né? Quer poesia, diversão e arte, tudo aí por vai, isso é cultura. Então, é isso, nesse sentido, dizer que essa pesquisa que nós estamos analisando hoje, ela não parte do fazer cultural enquanto expressão do fazer humano, e no caso da sociedade brasileira, uma diversidade, você pensar, até como você traz aí, Isaldi, que alguns dizem que o Brasil não tem cultura, pelo contrário, é um país rico culturalmente, seja do ponto de vista da regionalidade, entre cultura do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, né? Seja da procedência das pessoas, da origem das pessoas, cultura indígena, cultura negra, seja do credo, da fé da pessoa, cultura religiosa. E quando se pensa aí, tem a cultura da religião dos terreiros, a cultura da religião das diversas, que não é só uma, do cristianismo. Então, é um país rico em cultura, né? E lembrando, até estava conversando aqui hoje, temos ainda aí o Reviver. Hoje mesmo, quem viu aí um jornal do meio-dia, traz aí que no estado de Goiás se vive a cultura da mula, né, que é o moá, mula, asno, o que queira dizer,
que são os animais responsáveis por fazer esse para ir circular a mercadoria antes das 4 rodas, né? Antes de caminhões e tudo mais. Ora, mas essa pesquisa, sobre a pesquisa em si, ela traz o consumo, né? O consumo da cultura pelo povo brasileiro. O que é que ele está consumindo enquanto cultura? Se é livro, se é teatro, se é música, e assim vai. E o que se percebe é que cada momento aí traz uma influência nesse consumir culturalmente, consumir cultura. Então, nós vivemos agora um momento, nós tratamos em outros temas, como trabalho, mas também na cultura temos a automatização do acesso, a automação do acesso à cultura, ou seja, hoje não se tem só a cultura de modo presencial, mas se tem também de modo chama virtual, online ou virtual, como quer que seja, né? De tal forma que há um diálogo entre isso. O que está procurando a sociedade brasileira? Aquela cultura presencial ou a cultura virtual? E aí, nessa pesquisa, a gente vê que essas duas coisas aparecem, né? Por um lado, há um grupo de pessoas que preferem o acesso à cultura presencial, seja um show, teatro, né? Assim vai. Ora, e por outro, aquele virtual. Mas tem alguns elementos que influenciam nisso. Por exemplo, o aspecto segurança, né? Do ir e vir, né? Quem defende aí um pouco o acesso ao mundo virtual até traz como um dos motivos a falta de segurança de ir ao local presencial, né? E por outro lado, quem está defendendo, que acha melhor e que é bom esse aspecto presencial, valoriza o contato direto, né? O sensitivo, o ver, o aproximar, a sua ressocialização, estar presente, até o mesmo conhecer lugares diferentes em nome de participação cultural, né? Então, são dois elementos. Por outro lado, tem também o elemento ainda que pesa muito, né, Sérgio e Isaldir, é o fator financeiro. Ainda pesa muito nisso, né, ter o acesso à cultura pelo fator financeiro. Por exemplo, o teatro, né, continua muito caro, né, e também pela falta de estrutura. Cinema no Brasil ainda é uma coisa das grandes capitais, das médias cidades. Na cidade, em regra, cidades pequenas, não tem cinema, não tem teatro, então são coisas que estão distantes. Daí aqui nós pensamos o quê? Para que haja uma melhor participação e consumo cultural pela população, há necessidade de incentivos. E falando em incentivos, que nós vimos recentemente com a aprovação da lei orçamentária anual, que retirou-se ali os valores, o orçamento que era destinado à cultura, né, a incentivo cultural, da Lei Rouanet, da Paulo Gustavo, e assim, do conjunto do orçamento cultural brasileiro, tirou-se ficou em cerca de 10, 20% do valor original, quando é obrigatório, eram valores carimbados. Está se fazendo uma reorganização para se reverter essa situação. Então, só fechando, dizer que a cultura é essencial, tanto não só para ter a identidade de um povo, mas para alimentar o espírito desse povo no dia a dia, para além do mundo do trabalho, tem também o lazer, e a cultura é, como qualquer um outro elemento, como fosse a alimentação do espírito humano, né? Tão necessária quanto. E para isso, para o acesso, é necessário ter políticas culturais de incentivo do acesso e democratização da participação, ainda que pelo consumo, que esse é um aspecto que nós estamos vendo nesse levantamento de dados. Legal, Cipriano, você lembrou aí vários aspectos aí, né, dessa questão das dificuldades, inclusive, né, por que a necessidade de fomento, você lembrou bem, e de políticas públicas também para garantir isso, né, como, por exemplo, a questão da insegurança, né, por que as pessoas não saem mais de casa. A pesquisa indicou aí a questão da insegurança e também indicou a questão financeira, né, que realmente o custo é alto, né, que envolve deslocamento, envolve adquirir ingressos, enfim. Mas, Serginho, eu achei interessante aqui que essas atividades culturais que as pessoas disseram que participaram, né? Então você tem, olha, shows de música, né? É o que as pessoas mais fizeram de atividade cultural, e depois vem o circo, né? Aí vem o cinema,
E festas típicas, né? Para nós aqui são as famosas barraquinhas, né? Que a gente tem de tempo em tempo, tem as tais barraquinhas aqui, que são as nossas festas típicas. Então eu quero ouvir você também, Serginho, sobre essa pesquisa aí do Datafolha junto com a Fundação Itaú, Serginho. Esse debate ele é um debate sempre rico e momentâneo, porque, na verdade, nos setores intelectualizados, diria eu, como eu sempre falo, da pequena burguesia resmungona, há um debate mais na sua profundidade, no sentido de discutir de que a cultura ela é absorvida pelo modelo social e então ela serve em alguns setores, eles até discutem que essa traço cultural serve para alienação. Visto isso, que eu acho que é importante, que essa é uma posição para mim inócua, né? Porque falta dados, inclusive leitura do Ministério da Cultura da Rússia, na época da Revolução Russa, que vai entender essas coisas. Como as pessoas hoje que são intelectualizadas leem uma página e não leem obras clássicas, então acha que nós somos, como é que fala, zumbi, porque lemos clássico, né? Então, assim, essa questão. Nós temos que entender o seguinte, está no imaginário das pessoas a cultura. O carnaval é um monstro, Continua se descendo a lenha no carnaval e o carnaval está só crescendo. Nós tínhamos o carnaval nas regiões mais de ponta e agora nós temos até nas cidades, né, que são os carnavais de rua, que agora tem atingido as cidades pequenas e médias. Ou seja, é um fenômeno. A cultura regional nossa é um monstro. Qualquer pessoa que venha de qualquer lugar do mundo, que traça o contato com a cultura mineira, mesmo a gaúcha, que, né, você vai ver que assim, a pessoa fica tocada, porque é realmente um movimento interessante. Agora, quando eu li esse dado de pesquisa, eu também fiquei observando como é que entrava a questão do circo. Aí, nesse período agora, inclusive a pesquisa é interessante por causa disso, porque como eu vi, nesse período agora, na cidade de Uberlândia, estava um circo, saiu, agora já tem outro. Entendeu? Então, assim, é verdade, os custos não são acessíveis para toda a população, mas se você bota um cara, eu sempre falo isso, para fechar, o cara com uma violinha numa praça, em qualquer lugar da periferia, se ele cantar 2 músicas, já junta gente. Assim, nós somos um povo que a ruptura da alienação nossa vem também pelo processo cultural. Fundação Itaú, Serginho. Muito bem, acho que são essas questões mesmo, né? Lembrar sempre que as pessoas elas estão dispostas a atividades culturais, elas participam, né? Elas produzem cultura, como o Cipriano meio que colocou um conceito, né? Para mim, cultura é um conceito muito simples, é tudo aquilo que as pessoas produzem, né? Que os homens e mulheres produzem, tudo isso é cultura. Agora, o que isso fica, né, e permanece na sociedade, né? O que é produzido ou reproduzido como cultura, ou como que essa cultura se manifesta, como que as pessoas acessam, né, a cultura. E aqui na pesquisa acho que ficou bem claro e até didático, né, que as pessoas gostam de atividades abertas, né, elas não frequentam mais por questões financeiras e de segurança, senão as pessoas participariam mais de atividades culturais. Então, daí a necessidade mesmo, né, de ter políticas públicas para isso, né, não só de fomento às atividades culturais, mas como também políticas de segurança, né, que as pessoas possam garantir. Também, como a pergunta também da pesquisa falava muito sobre as atividades online, tem uma questão também, né, que aparece na pesquisa, que as pessoas não participam mais porque o custo, né? A internet custa. Por mais que as propagandas das provedoras de internet quer mostrar para você que é de graça, né?
e muita gente quer te convencer de que é de graça, custa, a internet custa. Então, para você assistir aí um stream ou ao vivo aqui, no nosso canal aqui, nós temos muitas atividades ao vivo aqui, sempre de segunda a sexta, você precisa de dados, né? Isso custa. Então, as pessoas também acabam participando menos de atividades online, exatamente por causa da questão financeira. Então, acho que nós conseguimos aqui meio que analisar aquilo que cada um de nós aqui achamos que seria mais interessante dentro dessa pesquisa, e gostaria muito aqui, então, de agradecer mais uma vez aqui a parceria tanto do Serginho como do Cipriano, e as pessoas também que nos acompanham aqui no nosso Coletivo Bancada do Livro, né? Lembrando que a gente está sempre trazendo aqui, pelo menos, um vídeo aqui por semana, e no nosso canal temos atividades ao vivo todos os dias aqui. Eu acho que essa semana, até domingo, teve atividade ao vivo aqui, mas normalmente é de segunda a sexta, por volta aí das 18 às 19 horas, e no sábado, a partir aí das 10h30. Então, agradecer muito aí as pessoas que compartilham o nosso conteúdo, que curte, a forma de nos ajudar a fazer com que o nosso canal chegue a mais pessoas, e os nossos vídeos também, obviamente, fazendo isso, né? Compartilhando, curtindo e, claro, se inscrevendo aí no nosso canal. Agradecer muito a todos que nos acompanham. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro.